Olá! Eu resolvi gravar esse vídeo porque agora, nessa nova fase que a gente está vivendo com a loja aberta, muita gente chega e quer saber um pouquinho da história, quer saber como que a gente chegou até aí. A gente tem muitos clientes antigos, mas tem muita gente nova chegando que pensa que a gente está começando agora, que a loja está surgindo com o nascimento da marca e não conhece toda a história que a gente já tem por trás da Faenga. Então eu vim rapidinho contar um pouquinho do que eu já tenho contado para cada pessoa lá presencialmente que me pergunta, que fica interessada. Eu vim contar um pouquinho aqui também para matar sua curiosidade, para te inspirar de alguma forma, enfim. Vou resumir aqui o máximo que eu puder, mas contar um pouquinho dessa trajetória e como que a gente, de onde a gente saiu e como que a gente chegou até a loja da Faenga, que estamos completando quase 3 meses de loja aberta. Vou te contar rapidinho como que tudo funcionou. Bom, vamos lá. Eu sou arquiteta de formação, para quem não sabe, e sempre trabalhei com obras, sempre trabalhei com arquitetura, mas em 2016 eu resolvi fazer uma receita de pão caseiro, que era uma receita da minha família, que a minha avó fazia, minhas tias, minha mãe, todas faziam, e eu era apaixonada. E morando no Rio de Janeiro, sem família por perto, né, não tinha muitas chances de comer esse pão que eu tanto gostava, se eu não fizesse de vez em quando. Então, resolvi fazer uma receita desse pão em 2016. Só que essa receita, essa massa dava 4 pães grandes. Eu falei, meu Deus, sou só eu, meu marido e minha filha pequena, é muito pão. Eu fiz essa receita, fiquei com um pão desse para mim e levei os outros 3 para o balé da minha filha. Ela fazia balé na época, para as amigas, para as mães do balé, e distribuí. Bom, elas gostaram muito do pão e ficaram assim, muito apaixonadas. Que delícia, nunca comi nada parecido. Faz de novo pra gente, né? Que eu compro se você fizer. E eu falei, gente, mas... Bom, enfim, peguei, falei, tá bom, então faz o seguinte, semana que vem eu faço de novo, quem quiser me encomenda que eu vou fazer. E tá bom, ficou por isso. Elas encomendaram, né? Mas uma dessas amigas colocou no grupo do condomínio um anúncio lá de que eu ia pegar encomenda desses pães. Conclusão, na primeira semana que eu peguei realmente encomenda, eu tinha encomenda de 40 pães para fazer. Isso num apartamento de casa, uma cozinha pequena, e eu simplesmente me vi enlouquecida com 40 pedidos para entregar. Bom, fiz o que tinha a ser feito, tudo na mão, amassando, solvando, fazendo tudo aquilo ali na mão, mas desde o começo já com muito carinho, tomando muito cuidado com a embalagem, tomando muito cuidado com esse preparo, e entreguei esses pães. Eu fiquei o ano de 2016 para 2017 fazendo isso, todo mundo pedindo, e eu continuei fazendo isso, né? Fui melhorando um pouquinho a embalagem, fui melhorando um pouquinho o processo, mas ainda em casa fazendo esses pães e vendendo então para as amigas, para as pessoas, para esses condomínios, os meus pães, que na época eu dei o nome de Irresistível Pão. Bom, conclusão. Voltaram a entrar muitos projetos, porque, como eu falei no começo, eu sou arquiteta. E eu falei, gente, eu sou arquiteta, né? Eu estou padeira agora como hobby, mas eu sou arquiteta. Voltei para a arquitetura, voltei a entrar de cabeça e parei totalmente com as fornadas. E aí eu coloquei numa gavetinha esse projeto, esse sonho. Era algo que eu gostava muito, que eu tinha me conectado muito com isso, mas eu guardei numa gavetinha e lá ficou. Quando foi na pandemia, eu terminei 2 obras grandes, estava bem cansada de obra, bem estressante, né? Ainda mais nesse final, e todo mundo já em casa, sem poder sair, a gente fazendo o possível para poder entregar esses 2 projetos. Eu finalizei essas 2 obras e então eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Né? Todo esse tempo dentro de casa, toda aquela incerteza sem saber o que ia acontecer. E meu marido falou assim, por que então agora você não tira aquele projeto da gaveta? Mas dessa vez você faz mesmo um plano de negócios, você estrutura do jeito que você quer a marca, do jeito que você gostaria que ela fosse. Então, é isso, vou fazer isso, vou me dedicar a isso. Então eu usei esse tempo e comecei a criar o público, comecei a criar o que realmente eu queria desse produto, como eu queria impactar as pessoas com isso, qual que era o propósito dessa empresa. Criei identidade visual, criei embalagem, pensei em cada detalhe. E aí sim nasceu a Faenga, que quer dizer casa onde as mulheres vendiam pão. Em outra tradução também, eu encontrei também o significado de respeito.
E eu gostei muito desse nome que falava de mulheres, né? E o pão já é algo milenar, né? Pão é farinha, água e sal, né? Algo já milenar, então é muito ancestral, de muita tradição. Então juntava esse meu desejo de falar com mulheres, de ajudar mulheres também, com toda essa tradição e essa história da minha família. Eu cresci cercada por mulheres muito fortes, que cozinharam sempre muito bem. Vi minha mãe empreendendo, saindo na rua para vender os seus quitutes, né? Enfim. E aí comecei a Faenga a partir disso. A gente começou primeiro com uma cozinha de produção, porque aí então, quando eu resolvi voltar realmente, depois de tudo planejado, eu comecei com uma cozinha de produção, porque eu já não podia mais fazer no apartamento da minha casa. Eu já tinha mudado de apartamento e nesse apartamento novo, menor a cozinha, eu tenho cachorro, na época eu não tinha, então não podia fazer em casa. Aluguei uma cozinha industrial, montei essa cozinha e comecei a fazer os meus faengas por lá. Então eu pegava encomenda toda semana. Quando era na sexta-feira, eu fazia uma fornada e distribuía essa fornada uma vez por semana. E assim nós ficamos esses anos trabalhando só sob encomenda, um produto bem exclusivo para alguns clientes já selecionados que conheciam a gente. Assim a gente foi construindo a nossa marca. É interessante citar que lá atrás, em 2016, 2017, quando era Irresistível Pão, eu ainda fazia tudo de uma forma ainda muito mais simplificada. Então a gente tinha um presunto e queijo, a gente tinha um frango com requeijão, a gente tinha algumas receitas clássicas assim de recheios, mas tudo ainda muito simples. E aí quando a gente veio transformar essa marca em Faenga, a gente entrou com uma curadoria muito mais detalhada em termos de insumos, em termos de qualidade, em termos de cuidado, né? E técnica também. Então a gente veio, o que era um presunto e queijo simples se transformou num presunto royale, que é um presunto íntegro com uma mussarela especial, se transformou num presunto cru, num presunto parma com grana padano, e a gente foi trocando uma farinha simples por uma farinha especial italiana. A gente foi trocando uma massa de fermentação rápida com muito fermento por uma quantidade bem menor de fermento, fazendo uma fermentação longa, uma fermentação prolongada, que traz mais qualidade para esse pão, traz mais saúde também. Então é uma massa mais leve, que não dá azia. Então a gente foi transformando toda essa não só esse pão, né, esse conceito mesmo de alimentação, de uma forma que trouxesse muito mais valor e muito mais benefício para as pessoas também que estivessem em contato com essa marca. Nosso objetivo era resgatar esses momentos à mesa e inspirar mesmo as pessoas a terem esses momentos à mesa através de um produto de qualidade, um produto de verdade, que tinha história e que era feito com muito amor e excelência. Bom, então nós começamos então a fazer a Faenga dessa forma, sob encomenda, e essa marca foi se consolidando e as pessoas foram conhecendo e esse produto foi sendo mais ainda testado, né? Lá em 2016 eu disse que a gente já teve um MVP, que ele já foi muito bem testado, mas agora a gente foi testando essa nova versão dele, né? Com esse novo público, e foi muito bem aceito. Agora, quando foi em 2025, eu comecei a sentir essa necessidade de dar um passo além. E com muito frio na barriga, eu confesso para vocês, muitas dúvidas se eu ia dar conta, se eu ia conseguir, se ia dar certo, como que ia ser a aceitação. Eu resolvi abrir, sim, um ponto físico, uma loja física, para que os meus clientes tivessem essa experiência real da Faenga. Às vezes alguns clientes passavam pela cozinha de produção e eu tive algumas oportunidades de tirar ali do forno e dar para esse cliente experimentar, e a experiência era muito boa, muito legal, e eu falava, poxa, em casa, só nas encomendas, as pessoas não conseguem ter essa experiência completa, e eu queria que os meus clientes tivessem a oportunidade de ter essa experiência completa da Faenga. Por isso nós abrimos a loja dia 7 de janeiro agora de 2026, e tem sido uma experiência muito legal, tem sido um desafio como empreendedora, porque é um negócio totalmente diferente, é como se eu tivesse aberto um novo negócio do que eu já conhecia do delivery de encomendas. Agora eu tenho
desafios totalmente diferentes, então eu tenho que estudar muito mais, tenho que me capacitar muito mais para isso, mas tem sido muito bom, tem sido ótimo ter esse contato com os clientes assim tão de perto, as pessoas estarem lá participando dessa construção da marca. O que era inicialmente uma ideia de ser só um ponto de takeaway, do cliente chegar e retirar as encomendas, já se transformou num mini cafezinho, onde a gente já tem ali uma mesinha que você pode sentar e tomar um cafezinho e comer um fainga quentinho na hora. Mas isso tudo está acontecendo, está sofrendo essas transformações, porque vocês estão participando dessas transformações, vocês chegam lá e falam e me mostram o que vocês querem e participam, e assim a gente vai adaptando os dias de abertura, os horários de abertura, o que entra e o que sai do nosso menu da loja física, o que entra e o que sai do nosso menu de encomendas que permaneceu. E então essa troca tem sido muito legal. Então é isso, estamos nesse ponto agora, né? Numa loja, num projeto novo, um novo ponto de venda que ainda está em construção, ainda está aprendendo como receber vocês da melhor forma, como fazer nesse novo espaço, continuar com o nosso mesmo propósito de levar a excelência à sua mesa, de te inspirar agora pessoalmente, né, com o contato ali, com a conversa, com o atendimento, a te ajudar a fazer a melhor escolha, te ajudar nessa decisão de consumo, do que você vai escolher para levar para sua casa ali pessoalmente, para você poder estar ali, degustar coisas que talvez você não degustava, você não pedia. Ali você tem essa oportunidade de conhecer todo o nosso cardápio e experimentar coisas diferentes. Então esse é o nosso objetivo. E eu estou sempre por ali, estou contando essa história aqui, é longa eu sei, mas estou contando essa história aqui também para te inspirar, porque talvez você tenha também desafios aí que você queira avançar e você às vezes fica com medo de dar um próximo passo. E eu preciso te dizer que você dando o próximo passo, você estudando, você se preparando, as coisas acontecem, Deus abençoa sim, Ele te capacita, e é isso que eu tenho como testemunho para te dar, que eu tenho me sentido fortalecida e capacitada a cada dia a fazer o que eu preciso fazer, e eu sei que tem muita coisa para aprender, mas isso também me motiva muito, porque eu sei que eu vou, se eu buscar e se eu me empenhar, eu vou aprender e vou conseguir melhorar cada vez mais para vocês. Então, é isso. Obrigada para todo mundo que tem apoiado desde o começo, que está junto com a gente, e espero você para um cafezinho.